Fala pessoal, Cláudio Félix por aqui, seja bem-vindo ao meu canal, bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula eu quero falar sobre criatividade, como ter criatividade no seu estudo, no seu treino do dia a dia que você tem no seu instrumento ou num pad, por exemplo. Né? A gente, baterista principalmente, fica muito focado às vezes em estudar clichê lick, né? E isso não é ruim, isso é bom, né? Isso faz parte do nosso estudo. Mas em algum momento a gente precisa transcender essa parte do que é só o decorado e tentar fazer coisas que são que tenham criatividade, muitas vezes baseado no que a gente estudou, certo? Isso é uma coisa muito legal de se fazer. Eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo como que eu faço isso no meu dia a dia, quando eu quero, na verdade, ter criatividade, principalmente baseado a partir das coisas que eu já estudei, beleza? Mas é o seguinte, ó, se tu não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha, comenta. Vamos fazer esse vídeo chegar para outras pessoas que estão a fim de estudar esse exercício, essa forma de crescer no instrumento, beleza? Então é o seguinte, ó, primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, deixa eu posicionar aqui. Primeira coisa que eu vou fazer para vocês é o seguinte, quando eu vou estudar esse tipo de coisa, eu sempre parto de um exercício que eu já sei fazer, tá? Então eu vou mostrar para vocês um exercício aqui que eu já mostrei em outras aulas aqui, e a maioria dos bateristas está acostumado a treinar esse exercício, baseado em sextina, 6 notas por tempo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? A gente vai fazer o seguinte, vamos tocar a quinta e a sexta sextina no bumbo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Isso é coisa muito comum para baterista. O que a gente vai fazer, né? Vamos supor que você está super acostumado a tocar esse. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Né? O que acontece? Por exemplo, esse exercício dessa forma, quando a gente termina a frase pensando em 4 tempos, né? Se você tiver muita habilidade no bumbo, você vai conseguir fazer. Ó, eu já não consigo. Que é fazer 3 notas, que são 2 da frase e mais uma do início do groove. 1, 2, 3, 4. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse mesmo exercício e só vou transferir esse bumbo que está na quinta e na sexta para a terceira e para a quarta sextina, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, certo? Isso faz a mudança sonora no exercício. Não parece nada não, mas já muda, por exemplo, 3 e 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Fez uma mudança sonora, já facilitou para você terminar a frase, se você precisar tocar isso um pouco mais rápido. 1, 2, 3, 4. Certo? E já, querendo ou não, muda a sonoridade. Quando você faz isso, quando você pega a mudança de uma peça da bateria como o bumbo, que é muito pontual, que marca muito e muda de lugar, isso já transfere totalmente a sonoridade para outro lugar na hora que você está tocando. Tá? Você pode fazer mais uma vez uma mudança nesse mesmo exercício, que é trazer esse bumbo, esses 2 bumbos para 1 e 2 da sextina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui já é muito legal, porque a maioria dos bateristas não tem costume de começar a frase com bumbo. Né? O bumbo sempre está antes do tempo. Né? Sempre 3, 4, algo desse tipo, mas não vão perder tempo com isso não. Então é o seguinte, você trouxe os 2 bumbos para a primeira e para a segunda sextina. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora, o legal é você tentar fazer isso não só dessa forma, digamos assim, triangular. Tom 1, caixa, tom 1, surdo, caixa, caixa. Tentar misturar essa sonoridade pelo seu setup. Seja lá qual for, seja uma bateria pequena, seja uma bateria grande, seja até se você treina fora da bateria, como eu já treinei muito. Braço de sofá, na perna, dessa mesma forma, misturando a sonoridade. Então é o seguinte, ó, vou tentar fazer alguma coisa aqui onde eu saia mais ou menos, saia do trivial. 1, 2, 3, 4, 1, 8, 1, 2, 3.
Isso vai fazer com que você, ao longo do seu treino, quando você sentar na bateria, começar a tentar treinar esse tipo de coisa, que você faça com que vai fazer com que você crie outras sonoridades baseado na mesma coisa que você está acostumado a fazer. Tá? Por exemplo, tem mais uma opção bacana pra caramba com esse exercício, que é você colocar o bumbo na primeira e na sexta cestina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. O bumbo ele vai passar do tempo para o outro tempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. E você vai criando isso, possibilidade. E depois que você começar a fazer esse tipo de coisa e você achar legal, você começa a tentar criar outras possibilidades tocando livre pela bateria. Tipo uma coisa pensando no solo. Você está tocando aqui, ó. E aí você vai aplicando esse tipo de coisa sem pensar muito. É claro que você não precisa, como a gente está pensando em criatividade, você não precisa ficar preso só a isso. Você pode colocar outras coisas no meio. Mas conforme você vai mudando o lugar do bumbo nas frases, você vai criando uma outra sonoridade. Isso não é fácil de fazer no que diz respeito a ter um mapa, a ter um direcionamento, porque você está fazendo uma coisa que é um pouco livre, né? Você está tentando ter criatividade. E isso exige um pouco de tocar, de ficar experimentando, de ir fazendo até fluir alguma coisa, entendeu? Você pode estudar desde que seja um padrão, né? Como a gente fez aqui com essa frase, mudando os bumbos de lugar, e você vai criar um padrão para isso, pô. 1, 2, 3, 4. Seja lá em qual lugar o bumbo tiver, você vai criar, querendo ou não, um padrão. Mas o legal é, depois disso, você começar a tocar e tentar aplicar isso dentro dessa frase. O que você faz? Pensa em sextina. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou tentar ficar tocando sextina pelo meu setup. Vou ficar tocando sextina pelo meu setup e vou tentar ficar aplicando esse tipo de coisa. O negócio, o que é difícil para alguns bateristas, para alguns músicos? Como você não tem um padrão, você fala assim, pô, eu penso em quê? Não, você não tem que pensar, você tem que tentar aos poucos ir aplicando o que você estudou como base, né, que é a base, e em cima dessa base você ter criatividade. Por exemplo, uma outra coisa muito legal de se estudar, todo mundo, ou a maioria dos bateristas, sabe fazer um paradiddle, né? Paradiddle simples, single paradiddle, como é chamado, né? Isso aqui está em semicolcheia, 4 notas por tempo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Se a gente mudar isso aqui para tercina, por exemplo, a sonoridade já vai para outro lugar, ó. E aí, se você começa a fazer, por exemplo, colocar a sua mão direita e a sua esquerda acentuada para o setup, né? E aí, se você coloca um groove, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Eu fiz agora não em tercina, fiz em sextina, mas é basicamente a mesma coisa, só que dobrado, né? Tercina, sextina. Isso aí, meu amigo, é o seguinte, é uma bola de neve, porque você vai criando várias coisas legais a partir desse tipo de aplicação. Mas começa fazendo isso, está habituado a fazer em semicolcheia?
É semicolcheia a tua célula principal? Até porque é a célula principal do rudimento, né? Tercina. Sextina. A mesma coisa que você faz no tom, você pode fazer com sua mão no prato e bumbo, sacou? Agora, usa como referência sempre um time. Eu não coloco o metrônomo aqui às vezes, porque também tem que ter a ideia de você dividir, de você exercitar o seu pulso interno, sacou? Principalmente se você conseguir colocar o hi-hat marcando. Ó. 1, 2, 3, tercino. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Sextina. 1, 2. Isso vira uma bola de neve para qualquer coisa, até um simples toque duplo que você está acostumado a fazer, por exemplo, em sei lá, semicolcheia também. Vou fazer isso em sextina. Já mudou a sonoridade, sacou? Todo exercício que tem um padrão, né, de manulação, por exemplo, direita, direita, esquerda, esquerda. Se você faz isso numa célula semicolcheia, a mão direita sempre bate no tempo. Se você muda para a sextina, já começa... Direita e esquerda vão bater com o tempo. Só isso já faz uma diferença absurda na manulação. Pessoal, é o seguinte, esse exercício, como eu falei, é um estudo de pesquisa que você vai fazendo e vai adquirindo intimidade com esse tipo de coisa, que está para além do que a gente está muito acostumado a fazer com só os padrões, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esquece, se você não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha, deixa seu like, deixa seu like. O português está ruim, hein? E vamos nessa. Um abraço e até a próxima aula.